Você já ouviu falar em sondagem SPT? Esse é um dos ensaios mais usados na engenharia civil, para entender como o solo se comporta antes de construir. Hoje vamos descobrir juntos como esse processo funciona, passo a passo, com animações em 3D e exemplos. Bora começar? Tudo começa com a marcação do ponto de sondagem em planta, sempre georreferenciado e sinalizado com um piquete de identificação. É como colocar um alfinete no mapa. Esse piquete vai guiar toda a investigação. A norma que regulamenta a sondagem SPT é a NBR 6484. Nela está determinado que o primeiro metro deve ser perfurado com trado-concha ou cavadeira manual, como uma colher gigante retirando o solo. Depois seguimos com um trado helicoidal, parecido com um saca-rolhas, até encontrar o lençol freático. Se o avanço ficar lento, usamos circulação de água com o trépano, que age como uma lavadora de alta pressão dentro do furo. Se o solo apresentar instabilidade e as paredes não se sustentarem, usamos o tubo de revestimento. Ele evita desmoronamentos e mantém o diâmetro do furo até a cota do ensaio. O tubo de revestimento funciona como uma moldura que sustenta o furo quando o solo está instável. Ele pode ser cravado junto com a perfuração ou logo depois. Assim que a camada frágil é ultrapassada e o terreno se mantém firme, o tubo pode ser retirado e a sondagem segue normalmente. Na profundidade do ensaio, entra o amostrador padrão. Em seguida, o martelo de 65 quilos, quase o peso de uma geladeira, cai de 75 centímetros de altura, transmitindo golpes ao amostrador. Isso se repete a cada metro de perfuração. A cravação é dividida em 3 trechos de 15 centímetros. O primeiro serve para acomodação. Os 2 seguintes é que contam. É como no aquecimento antes de um jogo. Só depois começa a valer.
Esse índice é ouro para projetistas. Ele traduz a resistência do solo em números e ajuda a definir as fundações seguras. É como o histórico médico de uma obra. Vamos ver um gráfico real? Durante o processo, coletamos amostras. É como guardar um pedaço da história do solo em tubos. Elas são essenciais no relatório final. Não podemos esquecer de retirar amostras do solo durante todo o processo. Assim é possível fazer uma observação a olho nu para auxiliar na caracterização do solo. Essas amostras são colhidas em recipientes identificados e o que é observado faz parte do relatório final da sondagem. Cada amostra é guardada em recipiente hermético, rotulado com obra, sondagem, profundidade e o número de golpes. É o RG daquela amostra. A norma exige que sejam mantidas por pelo menos 60 dias para futuras consultas ou novos testes. Segundo a NBR 6484, quem define os critérios de paralisação da sondagem é a contratante ou seu responsável técnico, sempre de acordo com as necessidades do projeto. A norma também define até onde a sondagem deve ir, caso não exista um critério específico do projeto. Vamos ver junto comigo como ela define isso? Avanço até a profundidade em que tenhamos 10 metros consecutivos com N iguais ou superiores a 25 golpes. B. Ou até 8 metros consecutivos com N iguais ou superiores a 30 golpes. C. Ou até 6 metros consecutivos com N iguais ou superiores a 35 golpes. Além dos critérios de resistência, a norma prevê um caso especial, o ensaio de avanço por circulação de água. Funciona assim: a perfuração é mantida por 30 minutos. A cada 10 minutos medimos o quanto conseguimos avançar. Se em cada intervalo o avanço for menor do que 5 centímetros, é sinal de que o solo não cede mais e a sondagem é encerrada. Agora, se mesmo assim houver necessidade técnica de investigar mais fundo, não dá para insistir com o mesmo método. Nesse ponto, a sondagem por SPT deve dar lugar à perfuração rotativa, que é mais potente e adequada para avançar em solos muito resistentes ou rochas. É mais ou menos assim. Se o solo começar a mostrar que está muito resistente, a gente pode parar. Nesse caso, se houver necessidade de investigar mais fundo, a sondagem SPT dá lugar à perfuração rotativa. Vamos entender melhor, através de uma animação, o que a norma estabelece? Por exemplo, se encontrarmos 10 metros seguidos em que o solo exige pelo menos 25 golpes a cada 30 centímetros, já é sinal de bastante resistência. Se forem 8 metros seguidos com 30 golpes ou mais, também podemos encerrar. E se em 6 metros consecutivos o índice ultrapassar de 35 golpes, pronto, já chegamos ao limite do solo. Durante todo o processo, registramos profundidade, golpes, NSPT, tipo de solo e nível de água. É como o boletim escolar do solo.
A norma pede a medição do nível d'água logo após a sondagem e 12 horas depois. Depois que a sondagem termina, o furo não pode ficar aberto. Ele precisa ser totalmente preenchido com calda de cimento, bentonita ou mistura definida pela própria contratante, desde que respeite a norma e seja preenchido até a superfície. O processo é simples, mas precisa ser cuidadoso. Primeiro, o furo é totalmente preenchido com material especificado. Depois, verificamos se não ficaram vazios, porque qualquer falha pode comprometer a estabilidade ao redor. E, por fim, tudo isso é registrado no relatório, com os detalhes do material usado e da técnica aplicada. Esse preenchimento é essencial, funciona como um tampão de segurança, impedindo a contaminação do subsolo através do furo. Assim, a sondagem não apenas coleta informações do solo, mas também garante que o terreno permaneça seguro e protegido. A sondagem SPT pode parecer simples, mas é essencial. É como um check-up da obra. Garante que projetistas conheçam o solo antes de construir. Agora você já sabe como sondagem SPT funciona, da perfuração ao relatório final. Gostou do conteúdo? Então, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com colegas da engenharia. Assim você vai ajudar pessoas a conhecerem a sondagem SPT e outros temas da construção civil. Forte abraço!